Muito prazer, eu sou a Bruna Marcelino, sou consultora de projetos educacionais da B3. A ideia aqui é falar sobre educação financeira, que é um tema que empodera as pessoas. Então, o nosso tema é empoderamento financeiro com a B3 Educação. E a gente vai fazer um overview bem rápido, né? Quando a gente fala de finanças pessoais, onde começar? Então, começa fazendo uma fotografia das suas finanças pessoais. E como é que é essa fotografia? Você vai olhar a receita. Receita normalmente é salário, prolabore se for algum PJ, pensão, aposentadoria. E vai olhar as linhas de despesa. Então, alimentação, casa, água, luz, telefone, roupa, saúde, educação, lazer e etc. A despesa é sempre maior do que a lista de receitas, né? E aí, a partir daí é que você vai ver qual que é a sua capacidade de poupança. Entradas menos saídas. No início da carreira, normalmente, né, as entradas são menores do que as saídas, mas é importante pensar desde cedo. Capacidade positiva. Você avalia alternativas de investimento, você começa a constituir as reservas. Capacidade neutra. Quando você está bem no 0 a 0, a despesa é igual à receita, então você vai buscar alternativas para aumentar a renda, você vai buscar diminuir despesas e aí, com a diminuição de despesas, gerar reservas. E negativa, avalie aí as possibilidades de aumentar a renda ou de diminuir despesas. E aí, quando a gente fala de finanças pessoais, a gente tem uma clínica financeira feita pela Planejar, em parceria com a B3. A gente fez essa clínica durante a Global Money Week. E aí, esse formulário, né, ele é dessa clínica financeira da Planejar. E uma das coisas que a gente olha, além da receita e despesa, é a questão de patrimônio, né? Bens e investimentos, dívidas, até para que você possa olhar como é que está o índice de endividamento, como é que está a questão das suas reservas. Em reserva é muito importante falar da reserva de emergência, que é onde você vai começar os seus investimentos, é onde que você vai priorizar segurança, priorizar liquidez, baixo risco, e o ideal é você ter ali 3 vezes a sua despesa mensal como reserva de emergência, e a partir daí você começar a diversificar a sua carteira. No caso de quem tem uma disponibilidade de poupança negativa, né, que está com despesa muito maior que receita, avaliar a questão de dívida, se dá para trocar dívidas por dívidas mais baratas ao longo do tempo. E aí, constituir as reservas, né? O curto prazo, como a gente falou, é a reserva de emergência, que você vai olhar para investimento mais seguro, de baixo risco e com liquidez. Médio prazo é onde você vai buscar a realização de sonhos, né? Então, vou guardar para uma viagem, vou guardar para a educação. E o do longo prazo são a aquisição de patrimônio que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então, aquisição de casa, financiamento de carro. E aí a gente tem os ciclos de vida, né? Normalmente, no início da carreira, entra ali lá na fase de acumulação, que é o ciclo de estou pagando faculdade, eu vou comprar um carro, estou equilibrando o orçamento, né? Então, as despesas ainda maiores do que as receitas. Depois vem a fase de evolução, isso vai vindo ao longo dos anos, né? Então, já está com a carreira mais consolidada, tem um imóvel ou um financiamento imobiliário, é responsável pelo sustento da família, então aqui já constituiu família, tem filhos menores ou dependentes. Depois vai para uma fase de consolidação, já tem filhos um pouco maiores, está guardando dinheiro para a faculdade desses filhos, tem ou vai comprar casa de praia ou de campo e tem custos relevantes aí de viagem, está querendo mais aproveitar a vida. E a fase de usufruto é onde já tem o patrimônio consolidado, tem um estilo de vida, mas tem custos relevantes de saúde e está nesse momento pensando em legado e em sucessão. E aqui eu queria fazer 3 perguntas para vocês. Normalmente a B3 Educação vai bastante nas universidades para a gente falar com o público universitário e é exatamente por isso que a gente está aqui no Z-Summit. E aí eu vou fazer essas 3 perguntas e no final eu vou contar para vocês qual que é o motivo das perguntas. E eu vou pedir a participação de vocês. Uma pessoa, primeira pergunta, uma pessoa que investe R$1 em um CDB. Vocês acham que ela pode ser considerada uma investidora? Quem acha que sim, levanta a mão. Segunda pergunta. Uma pessoa que investe R$50 na poupança, ela pode ser considerada investidora? Quem acha que sim, levanta a mão. E a terceira pergunta. Uma pessoa que investe R$1.000 em renda fixa, ações, fundos, ela pode ser considerada investidora? Quem acha que sim, levanta a mão.
Muito bom. Nos 3 casos, sim, ela pode ser considerada investidora. Qual que é a principal mensagem que a gente quer deixar aqui? É que você pode começar com muito pouco. Você pode começar investindo R$1 em um CDB. Você pode começar com R$5, R$10 em vários fundos imobiliários, em várias ações. R$30 dá para começar a investir em tesouro direto. Então, a questão é, você pode começar com valores pequenos. Não subestime o poder dos juros compostos, 1% parece pouco. Só que ao longo dos anos, esse 1% dobra o seu capital, em mais ou menos 6 anos. Investir como hábito, então faça aportes recorrentes. Às vezes é melhor você fazer aportes pequenos ao longo do tempo do que você falar, não, eu vou esperar juntar um valor relevante para aí sim eu fazer um investimento. E, por último, diversifique. ETFs são ótimos instrumentos de diversificação, mas eu ainda não vou explicar ETF porque isso vai fazer parte aqui da interação da nossa palestra. Então, vamos conhecer um pouco mais aí sobre investimentos. Na Global Money Week, a gente tinha um slogan chamado Investir se divertindo é a nova trend. Então, a gente fez esse jogo aqui, que é o jogo Bolsa, é um jogo de cartas, junto com o Pablo Spire, que é o Vaitorinho. Alguém aqui conhece o Pablo Spire? Tirou foto com ele hoje? Então, a gente fez esse jogo com ele e a gente vai explicar um pouquinho aqui para vocês sobre o jogo. E a gente trouxe alguns exemplares para poder distribuir aí para o pessoal mais participativo. Então, primeiro eu vou perguntar sobre cada... É um jogo de cartas, então a gente tem 10 produtos financeiros diferentes. São 4 cartas para cada produto, então é um jogo com 40 cartas. E aí a gente vai falar sobre esses 10 produtos. Então eu vou começar falando sobre o ouro. Mas antes disso, eu queria perguntar se alguém aqui gostaria de explicar o que é o ouro. Mineral. Tem que falar por causa do pessoal que está assistindo. Fala o seu nome. Audrey. E é um mineral muito valioso porque ele é em pequena quantidade, né? Então, ele é um mineral mais raro. É isso. Muito bem, palmas para a Audrey. Vamos lá, já ganhou aí o primeiro joguinho. Qual que é a ideia do ouro aqui? É uma reserva de valor. Então, ela falou que é escasso e é exatamente por isso ser uma reserva de valor. É um metal precioso e aqui na Terra não é possível o ser humano produzir mais ouro. Então, é por isso que ele tem essa quantidade limitada. E é considerado como porto seguro. Então, se a gente for olhar na carta, a gente vê que está escrito lá, usado há séculos como reserva de valor por governos, bancos e investidores. Então, a gente teve o período em que o dinheiro, ele tinha, o padrão ouro, né, ele tinha um lastro no ouro. Hoje em dia, não, os bancos centrais emitem aí o dinheiro e acaba gerando inflação, mas para vocês verem a importância do ouro dentro do mercado financeiro. E aí vocês vão ver que na carta tem um verde, um vermelho, números diferentes. Qual que é a ideia aqui? A ideia do jogo é, primeiro você joga uma moeda que vai definir se você vai estar no mercado de alta ou de queda. No mercado de alta vai ser o verde, que é representado pelo touro. E o mercado de queda é o vermelho. E ali são números absolutos, tá? Não precisa olhar menos 10, mais 7. É 10 e 7. Então, a ideia é, a gente deu uma pontuação para cada produto financeiro. Número de 1 até 10. No mercado de alta, a gente está falando que o ouro vale 7. E no mercado de queda, a gente está falando que o ouro vale 10. Por que o ouro vale mais no mercado de queda? Qual que é o ponto importante aqui? No mercado de queda, quando os investidores têm algum cenário, como pandemia, como guerra, para onde que eles correm? Para o ouro. Porque é um ativo tangível, um ativo físico. Então, por isso que no mercado de queda ele está valendo mais do que no mercado de alta. Ele serve como hedge, como proteção. Ele vai andar ao contrário dos ativos de risco. Então, quando você tiver um mercado de alta, todo mundo está comprando ações, ouro não vai estar tão em alta. Mas se você tiver um mercado que está caindo, aí você vai ver ouro em alta, você vai ver dólar em alta, tá bom? Aí vamos para o segundo produto, para o segundo jogo. Quem gostaria de explicar o que é o dólar? Guilherme, e na minha concepção, o dólar é a principal moeda dos Estados Unidos da América, dentre outros países. Vamos para o nosso amigo.
Entrega para ele lá, por favor. Então, o dólar é a moeda mais transacionada do mundo. Ela é a moeda dos Estados Unidos e é considerada como um porto seguro. Como a gente falou, olha no mercado de queda, valendo 9. No ouro ele estava valendo 10. E o porquê disso, né? Quando teve pandemia, os Estados Unidos, inclusive, tiveram queda no mercado de ações, né? Então, o ouro acaba valendo mais nesse mercado de queda. E aí, no mercado de alta, o dólar valendo 3. Pensa quando a gente ouve no noticiário, né? Bolsa subiu, dólar caiu. Ou bolsa caiu, dólar subiu. Por que disso? Muitas vezes são os investidores estrangeiros, né? Que eles têm uma participação aí de mais de 50% das negociações diárias na bolsa. E aí, quando ele está saindo do Brasil, ele está transformando o real, ele vende as ações, que aí tem esse impacto negativo na bolsa, ele transforma esse real dele em dólar para poder levar lá para o país dele. E aí, com base nisso, é que a gente tem essa relação, né? Bolsa caindo, dólar subindo. Então, o melhor momento para internacionalizar o patrimônio é sempre hoje. A parte interessante é que dá para investir na B3 em produtos relacionados ao dólar, como os BDRs, por exemplo, que você compra ações estrangeiras que são negociadas aqui no Brasil. Você não necessariamente precisa abrir uma conta no exterior para poder investir em BDRs, né? Você tem os BDRs disponíveis aí na própria bolsa. Vamos para o próximo. Quem sabe explicar o que é um ETF? Meu nome é Jefferson, é um fundo de investimento negociado na B3, então é uma forma de ativo que as pessoas podem investir lá também. Parabéns. Exatamente isso. Um ETF, ele é uma cesta de ativos. Ele é uma cesta de ativos. A gente pôs aqui como conceito, né? É um fundo de investimento que pode ser comprado ou vendido como se fosse uma ação. Olha que interessante. É uma ótima forma de diversificação, porque numa única compra você está comprando um índice completo, como o próprio índice Bovespa. Você tem o ETF de Bovespa. Você comprando um ETF daquele, é como se você já tivesse essa composição do índice inteiro. Então, é fácil de entender, democrático, ótima opção aí para otimizar retorno e risco, exposição a tendências globais. Então, você consegue investir no S&P 500, tem ETF do fundo americano das 500 maiores empresas. Você consegue investir em fundos temáticos, então, de inteligência artificial, de cloud, né, armazenamento em nuvem, de tecnologia. São inúmeras as temáticas e opções de ETFs que vocês podem ter na B3. Então, a gente tem em torno de 85 ETFs na B3. É um mercado que tem menos restrições que o do Brasil, o mercado externo, mais opções de investimento, preserva o poder aquisitivo, proteção contra crises políticas no Brasil e diminui o chamado risco Brasil. Qual que é a pontuação no mercado de alta que a gente deu para ele? 8. Então, eu vou fazer uma relação disso com ações depois. E no mercado de queda, a gente deu ali uma pontuação de 2, porque ele acaba acompanhando aí o mercado, né? Se tiver um mau humor no mercado como um todo, tem uma rentabilidade mais baixa. Vamos para o próximo. Tesouro Direto. Quem quer explicar? Meu nome é Gustavo e acredito que Tesouro Direto é basicamente os fundos, né, que giram em torno dos bens de um país, né? Os investimentos dentro do bem do país, tipo as contas tipo, do Banco Central e etc. Tem um nome para isso, eu vou tirar aqui uns adesivos. Quem quer complementar? Você pode vir aqui por causa do favor, do vídeo. O seu nome? Meu nome é Liana e o Tesouro Direto, ele representa tudo que um país tem de dinheiro, no caso, e você está investindo diretamente no produto interno de um país. É o que um país acumula. É uma emissão de dívida, sabe o nome desse título? Não. Título público. Eu vou te dar uns adesivos. Exatamente, é título público.
Então, quando alguém compra, o Tesouro Direto é a plataforma, né, do governo, onde você pode comprar alguns títulos públicos. E quando você está investindo em Tesouro Direto, você está financiando o governo. Então, são os gastos públicos, ele faz a emissão dessa dívida, que é o título público. Então, a gente tem títulos públicos de renda fixa. Quem compra e empresta dinheiro para o governo envolve risco soberano, que é o chamado risco país. A gente tem diferentes tipos de títulos, né? Os pré-fixados, que é aquele que você já tem uma taxa fixa, você já sabe ali de imediato quanto que você vai ganhar naquele título, independente do que acontecer, se você mantiver até o vencimento. Tem os pós-fixados, que é o Tesouro Selic, que serve para essa reserva de emergência que a gente falou, que você tem a liquidez, ele vai acompanhar a taxa de juros da economia, né, a taxa Selic, e a gente tem aqueles vinculados à inflação, que ele vai te pagar IPCA, que é o componente de inflação, mais uma taxa fixa. Hoje está em torno de IPCA mais 6. Por isso que todo mundo fala que o Brasil, né, ele é campeão de taxa de juros, os investidores estrangeiros vêm para cá, não só para a Bolsa, como para título público também, porque tem uma taxa bastante atrativa quando a gente olha os títulos da B3. Os títulos públicos no Brasil, desculpa. Como investir na B3? Você consegue comprar a partir de 1% do valor do título, ou seja, R$30. A partir de R$30 você consegue comprar títulos públicos, tá? Vamos para o próximo. Quem sabe explicar o que é um fundo de investimento imobiliário? Peraí. Você pode vir aqui, por favor. Meu nome é Enzo. Um fundo de investimento imobiliário, por exemplo, uma corretora, você compra as cotas da corretora como se você estivesse emprestando dinheiro para ela e ela te paga uma porcentagem. E o que tem de lastro nesses fundos? Como assim o que tem de lastro? Qual que é a garantia deles? Na verdade, você não está emprestando para a corretora, você está comprando através da corretora. Sim, sim. O fundo de construção, tijolo, papel, etc. Parabéns. Obrigado. Palmas para ele. Então, o fundo de investimento imobiliário é um investimento que você está fazendo no setor imobiliário. Então, através de uma corretora, você consegue comprar um fundo de investimento imobiliário e a gente tem diversos tipos. A gente tem os fundos de tijolo, que aí por trás, o lastro, né, desse título, ele é desse ativo, ele pode ser um shopping center, ele pode ser as chamadas lajes corporativas, que é os prédios comerciais, ele pode ser prédios residenciais. Então, chama fundo de tijolo porque por trás daquele fundo você realmente tem construções do setor imobiliário. Fundos de papel. O lastro daquilo são os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, né? Então, é um papel que tem ali, e não exatamente uma construção, né? Quando é uma construção, um shopping center, por exemplo. Quando você compra um fundo imobiliário de shopping center, os comerciantes daquele shopping vão pagar o aluguel para o shopping center e você vai receber como se você fosse dono de um pedaço daquele shopping. Os fundos híbridos é uma mistura, né, dos fundos, e a gente tem fundos de fundos. Então, é como se esse fundo de fundos compra outros fundos imobiliários ali dentro, tá? E a gente tem mais de 100 FIIs na B3. Para a descrição, a gente colocou que é um fundo que investe no setor imobiliário e que paga dividendos isentos de IR. Isso tem sido um ótimo atrativo, principalmente para a pessoa física, quando fala em renda passiva, né? Normalmente eles buscam esse rendimento recorrente que acontece no fundo imobiliário. E o próximo, alguém sabe algum produto ligado ao agro na B3? Até aqui que eu vou subir, né? Meu nome é Aline, é letra de crédito de agronegócio. Muito bem. Então, ela falou da letra de crédito do agronegócio, né? Então, é um dos produtos que a gente tem relacionados ao agro. E ele tem isenção de IR, né? Da mesma forma como os LCIs, que é a letra de crédito imobiliário. Por que agro é importante? Porque quando a gente olha para o PIB, 1/4 do PIB é agro. Quando a gente fala do Brasil, muitas vezes lá fora, eles falam que o Brasil é a fazenda do mundo.
dado a importância que a gente tem do agronegócio aqui no Brasil. Então, quais produtos a gente tem, né? A gente tem o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento do Agronegócio, que também tem ganhado muita popularidade com a pessoa física, e aí, por conta disso, até ganhou uma regulamentação própria. A gente tem o FIAGRO, de direitos creditórios, imobiliários, e também tem os de participações, os chamados FIPs. Então, o que a gente colocou ali? Principal setor da economia brasileira, entre os produtos agro da B3 está o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento do Agronegócio. No próximo, a gente tem 4. Alguém gostaria de explicar pelo menos um deles? CDB, debênture, LCA já foi, né? E poupança. Vamos pegar alguém que não foi ainda, você. Então, meu nome é Gustavo, prazer. O CDB, ele é um certificado de depósito bancário. É basicamente você emprestar um dinheiro para o banco pega o seu dinheiro com o dinheiro de outras pessoas e pode fazer um empréstimo, pode liberar limite de crédito e, em troca disso, o banco te dá um retorno. Nossa, me deu um branco agora. Me deu um branco agora, mas é sobre a questão dele ser seguro. Tá. Ótimo, é um investimento de baixo risco, né? Palmas aí para o nosso amigo. Quando você compra um CDB, você está financiando o banco, né? É uma forma de captação do banco. Da mesma forma que a gente falou, quando você compra o título público, você está financiando o governo, tá? E aí, alguém quer falar mais um? Debênture ou poupança? Bom, eu sou o Bruno, boa tarde, prazer. Em relação a debênture é um título também de dívida, você está emprestando ali o seu dinheiro para um banco, né? O banco, geralmente as debêntures, elas têm um propósito específico, então, quando o banco precisa financiar, por exemplo, ou a empresa, né? A empresa privada também, pode financiar um investimento interno, ela emite uma debênture com um propósito específico, capta esse dinheiro dos clientes, né? E pode utilizar esse dinheiro para conseguir essa finalidade. Ótimo, muito bem, Bruno. Palmas para ele. Então, qual que é a diferença importante aqui? Debênture está financiando uma empresa. Então, da mesma forma que a gente falou do CDB, do título público, a debênture você financia a empresa. O seu risco é a empresa. E é uma diferença importante quando a gente fala de LC e LCA. Quando você está emprestando dinheiro, de LC e LCA, você está emprestando para o banco. O seu risco é o banco que emitiu aquela LC e LCA. Quando você compra um CRA e um CRI, o seu risco é a empresa. Você está emprestando dinheiro para a empresa. Ah, mas eu comprei através do banco. Você comprou do banco. Mas o seu lastro, o risco de crédito ali é da empresa. CRA e CRI, empresa. Debênture, empresa. LCI, LCA e CDB, banco. Tá? Bom, pontuação aqui, né? Olha a poupança. Aparece ali o número 1. Voltando às nossas cartas, né? O menor valor, o 1, e o maior valor é o 10. E aqui não dá para ver, mas no mercado negativo, poupança está com 1 também. Ou seja, independente do que acontecer aí no cenário, é um investimento com a menor rentabilidade, tá? Já o CDB aparece com uma nota 2 no mercado de alta e uma nota 5 no mercado de queda. Por que o 5 no mercado de queda? Porque normalmente o mercado está caindo quando a Selic está subindo. Selic lá 13,75. Bolsa caindo. O que os investidores fazem? Saem da renda variável e vão para a renda fixa. Agora, quando a Selic estava 2%, o que aconteceu? O pessoal começou a falar, não, eu preciso achar outros investimentos, porque ganhar 2% em um ano inteiro, vou achar outras opções. Aí, o que aconteceu com a Bolsa? Ela saiu ali de 1 milhão de investidores para 5 milhões, que é o patamar atual, tá? Aí, no agro, 9, no mercado de alta, 8 no mercado de queda, porque no agro você tem safras diferentes, commodities diferentes, então sempre vai ter algum que vai estar com uma rentabilidade boa, aí dependendo do cenário, e as debêntures, mercado de alta 4, mercado de queda aí 3. E a poupança, né, é um investimento popular é um investimento mais popular e ele é isento de R.
E há pouco tempo a gente teve uma mudança na regra. Então, eu falei dos 2%, né? Da Selic. O que aconteceu? Todo mundo que tinha CDB começou a falar, opa, peraí. Poupança dá 0,5% ao mês. Estava dando 6%. E o meu CDB está dando 2%, está meio estranho isso. Aí eles mudaram a regra. Como é que ficou? Quando a Selic é maior do que 8,5%, a poupança rende esse 0,5% mais TR. Selic menor do que 8,5%, que é aquele caso que eu falei de quando ela chegou a 2%, é 70% da Selic, então nesse caso seria 1,40% mais a TR. Tá? Por isso que tem essa história da poupança nova e poupança antiga. E aí, por último, ações. Pô, meu nome é Murilo. Ação é investimento em um título patrimonial, né? Assim, na verdade, a ação é o menor pedaço de uma empresa. Quando você é acionista, você está comprando capital ali da empresa, né? A empresa está abrindo capital na bolsa. Então, é um pedacinho de uma empresa. Quem compra ações torna-se sócio e você pode participar dos lucros gerados através dos dividendos. Lembra que eu falei do ETF? Alguém lembra qual que era a pontuação do ETF no mercado de alta? Era 8. Quem falou? Muito bem. Era 8. Ações 10. Por que disso? Porque no ETF ele está diversificado. Na ação, se você comprar aquela ação que teve uma tendência de alta no momento, você vai acabar ganhando mais do que se você comprasse o ETF que está diluído, né, em vários papéis diferentes. Então, ações fica com a pontuação 10 e o ETF fica com essa pontuação 8. No mercado de queda, a ação fica com 4. Por quê? Porque acaba tendo uma desvalorização aí ao longo do tempo. E aí é bem importante falar daquela frase, né? De que o mercado financeiro ele transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. No mercado de queda, você acaba olhando e fala, nossa, está caindo, e aí acaba vendendo. E aquele que ficou paciente e se manteve lá com o recurso aplicado, ele, no longo prazo, acaba tendo rentabilidade interessante. E aí a gente tem mais 3 jogos aqui. Então, vou fazer mais 2 perguntas. Alguém sabe o que significa IPO? Sou o João. Um IPO é quando uma empresa vai fazer uma oferta na bolsa. Aí ela faz um IPO quando ela vai começar a ser cotada na bolsa de valores. Parabéns, palmas para ele. Então, a IPO é o Initial Public Offer, é a oferta inicial de ações, né? É quando a empresa abre capital na bolsa. E aí o índice Bovespa, ele é o nosso termômetro do mercado, é onde você consegue saber se o mercado teve um dia de alta ou se o mercado teve um dia de queda. São as empresas mais negociadas da bolsa. Normalmente, as blue chips, né, as que têm o maior peso dentro do Ibovespa, que são as empresas sólidas, né, que a gente tem aí. E aí, 2 perguntas. Alguém sabe por que no mercado de alta... Eu vou até voltar aqui, né? Por que no mercado de alta é considerado o touro? Se puder vir aqui. E depois, quem quiser responder, no mercado de baixa, o urso. Seu nome? Meu nome é Wagner. É o touro porque ele ataca de baixo para cima, então representa a subida. Alguém quer dizer por que o urso? Porque, ao contrário do touro, ele ataca com a pata de cima para baixo. Exatamente isso. Então, o touro ele simboliza força, coragem, perseverança e otimismo no mercado financeiro. É o ciclo de alta das ações. O mercado de touro nasce do pessimismo, cresce no ceticismo, amadurece no otimismo e morre na euforia. E aí a gente tem o mercado de urso, que representa a queda das ações, né? Como o nosso amigo falou, ele usa as patas para colocar a presa para baixo.
O que é importante no mercado de urso? São ótimas oportunidades para comprar ações baratas. Se a gente for olhar o ano passado, o Ibovespa, que é o termômetro do mercado, ele chegou a ser, na mínima, 100 mil pontos. E na máxima passou 134 mil pontos no final do ano. Ou seja, deu 34% para quem teve paciência para se manter com as ações aí ao longo do ano. Teve uma alta mais para o final do ano, né? Novembro e dezembro foram os melhores períodos aí do Ibovespa. E aí, para a gente poder fechar, a gente tem o nosso site da B3 Educação. Nesse site, a gente tem mais de 500 conteúdos sobre organização financeira e investimentos. A gente tem mais de 100 cursos, do básico ao avançado. Então, aqui, vocês conseguem ver uma trilha que é para começar a investir do zero. E, nesse mesmo site, você tem conteúdos até, se você quiser, for um profissional de mercado, quiser algo mais avançado, você tem aqui. E é importante notar que é tudo conteúdo gratuito. E é um site bem fácil de lembrar, que é edu.b3.com.br, edu de educação. Sim, valem horas complementares para a faculdade. Então, fica aqui o QR Code para vocês. E aí, enquanto vocês tiram a foto, eu vou distribuir para vocês aqui alguns adesivos que a gente fez durante a Global Money Week, que é a Semana Global de Mobilização Financeira. É uma ação que é feita em 176 países. Aqui na B3, a gente fez na semana no mundo inteiro, né? Foi na semana de 18 de março. Então, tem alguns adesivos aqui para vocês. Eu vou distribuir. E esse ano a gente fez uma coisa bem diferente. A B3 resolveu abrir o espaço para uma luderia. Então, eles transformaram o Trading Floor numa luderia. A gente levou vários jogos de educação financeira, inclusive esse jogo que eu trouxe aqui. Para quem ganhou, vai ver que dentro tem uma carta explicando sobre a Global Money Week, tem um QR Code. E para quem não ganhou, a gente vai ter um sorteio, que eu vou passar o QR Code já, para vocês poderem participar e a gente poder sortear. E aí, no sorteio, precisa só colocar o nome e o e-mail, porque quem for sorteado, a gente vai entrar em contato para mandar o jogo para casa. Então, a gente vai precisar entrar em contato para pegar o endereço de vocês, tá? Então, só vou distribuir aqui, enquanto vocês pensam aí se vocês têm alguma pergunta. Então, aqui a gente tem o QR Code. Vocês podem participar da pesquisa de qualidade aqui da palestra, então vocês dão uma nota, fazem as sugestões e comentários sobre a nossa palestra. E aí, se você quiser, você se inscreve lá para você receber esse jogo. A gente vai fazer esse sorteio desse jogo Bolsa. E também, se você quiser receber informações sobre a B3 Educação, lá você também pode colocar que você quer receber por e-mail. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se você fosse indicar um livro para quem, realmente não conhece quase nada sobre o assunto, qual seria esse livro? Eu indicaria começar estudando por essas pílulas do site da B3 Educação. Por quê? Porque é uma forma rápida de você, em 1 hora, fazer uma trilha e você vê, gostei desse conteúdo, agora eu quero aprofundar. E aí lá ele já vai te mostrar quais são as opções que você tem naquele mesmo tema. Comecei a fazer a trilha, não estou gostando disso aqui, deixa eu ver um outro tipo de produto. Gosto mais de renda fixa, eu gosto mais de renda variável. Aqui tem muito conteúdo para iniciante, para você aprender realmente do zero e aprender de forma conceitual, de forma resumida. E aí, a partir dali, você vai vendo quais são as opções que você gosta mais. E aí, você vai aprofundando ali no conteúdo. Mais alguém? Eu queria perguntar só se a B3 ela realiza eventos assim para pessoas físicas, parecido com esse aqui que a gente está tendo hoje, com alguns conteúdos que dá para a gente aprender mais sobre o assunto.
Sim, a gente faz diversas palestras, tanto na B3 quanto nas faculdades, tá? Então, até encontrei algumas pessoas ali no stand que a gente já tinha ido nas faculdades. Na Global Money Week, principalmente nessas semanas, que são as semanas de mobilização, a gente vai em diversas delas exatamente para levar essa mensagem de você pode começar a investir com pouco, comece a investir o quanto antes, utilize o tempo a seu favor. Então, tudo que a gente falou hoje aqui no Z Summit. E a gente na B3 tem um museu, o Museu da Bolsa do Brasil, para quem não conhece, é um museu para contar a história do mercado financeiro no Brasil. E aí, lá é gratuito, tá? E além de ter, durante a semana, a gente também tem 2 sábados disponíveis, abertos por mês. E aí vocês podem ir lá visitar esse museu, pode levar, às vezes, um irmão pequeno, porque a gente tem atividades para crianças também. Então, a gente se preocupa de traduzir isso para o jovem, né? E trazer ludicidade para a criança pequena para poder falar sobre dinheiro, falar sobre investimentos o quanto antes, para que você possa aproveitar esse tempo a seu favor. Imagina. Mais alguém? Então, acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e espero revê-los na faculdade de vocês em breve.